Olá a todos. O Papa Leão está a terminar a sua viagem à África. Esta viagem está agora na Guiné Equatorial, passou também por Angola, Camarões, mas começou na Argélia. E na Argélia o Papa esteve a visitar a terra do seu antepassado na fé, por assim dizer, a terra de Santo Agostinho. Ele é agostiniano, como nós sabemos, e portanto foi quase um regresso às raízes. Mas houve um detalhe nessa viagem que passou despercebido também na maior parte da imprensa. Durante a visita à Catedral de Nossa Senhora de África, o Papa teve uns momentos parado diante de um ícone e esteve a prestar reverência a esse ícone, acendeu uma vela, e é o ícone que estão a ver aqui na imagem, o ícone dos mártires da Argélia. Estão aqui retratados um número significativo de pessoas, de cristãos, que morreram durante que foram conhecidos como os anos negros, os anos 90, década de 90, na Argélia. Estão em baixo, como estão a ver, com hábitos brancos, os sete monges do mosteiro de Tiberine. Foi, aliás, feito um filme sobre eles, bastante conhecido, dos deuses e dos homens, que se não viram, eu recomendo vivamente que vejam. Em cima, mais ou menos do lado direito, conseguem ver um bispo. Trata-se do bispo Pierre Claverie, bispo de Oran, na Argélia, que foi morto num atentado à bomba. E o que é que torna este ícone particularmente significativo? Como estão a ver também em cima, está Jesus a lançar coroas de mártir sobre cada um dos mártires, e todos eles têm uma auréola, exceto um dos homens. Trata-se, é a figura que está em baixo, do lado direito, e estamos a ver aqui Mohamed Bouchiki. Como o nome indica, Mohamed Bouchiki não era católico e, portanto, ele está aqui retratado porque ele era, para além de amigo pessoal, ele era o chofer do bispo Pierre, que está retratado mais acima. E porque era muçulmano praticante, ele está retratado junto a uma pequena mesquita. Portanto, este ícone é especial, este ícone que o Papa venerou, é um ícone que está presente numa importante catedral católica na Argélia, representa positivamente um muçulmano e uma mesquita, como símbolos de fé, como um símbolo de alguém, como um reconhecimento de que é possível também dar a vida pelos amigos, é possível este amor, morrer com os amigos, independentemente de ser cristão ou não, de ser católico ou não. Aliás, é o que está escrito no topo do ícone, se repararem do lado esquerdo. Do lado direito tem uma frase em árabe, do lado esquerdo diz em francês: não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Portanto, é aqui uma representação daquilo que é o ideal do amor e como também os não cristãos podem vivê-lo. E, portanto, este gesto do Papa, indiretamente, para além das muitas coisas que ele disse também sobre o diálogo interreligioso e que foram importantes, há aqui este gesto consubstanciado no sacrifício que este homem fez da sua vida, porque ele sabia que o bispo era um homem ameaçado, sabia que estando com ele corria risco de vida e, apesar disso tudo, nunca o abandonou. Temos aqui outro exemplo de um ícone que mostra um muçulmano de uma forma positiva. Eu estou a sublinhar o de forma positiva porque não há falta de ícones que mostram mártires, pessoas que foram mortas por muçulmanos, em que os muçulmanos aparecem de forma hostil, como inimigos e como carrascos. Mas aqui temos um ícone de São Francisco, do lado direito, a abraçar o Sultão Al-Kamil. Como se sabe, São Francisco foi para o Oriente à procura do líder dos muçulmanos para ver se conseguiam chegar a um acordo de paz, para ver se, idealmente, se o conseguia converter, mas também se conseguia chegar a um acordo de paz, algo que conseguisse travar as constantes guerras entre cristãos e muçulmanos. E este encontro foi um encontro que teve muitos frutos. Não conseguiu alcançar a paz, mas foi um encontro que permitiu diálogo construtivo, um entendimento, e, por exemplo, um dos efeitos desse diálogo que continua até hoje é que são os franciscanos que têm a custódia dos lugares santos da Terra Santa, pelo menos em nome da Igreja Católica. Mas pronto, este ícone que é pintado ou escrito pelo irmão Robert Lentz, um franciscano, que está exposto na Faculdade de Teologia Franciscana em San Diego, na Califórnia, mostra-nos um abraço portanto, um gesto de amor e de respeito entre São Francisco e o Sultão, e tem uma curiosidade, é que ambos aparecem com a auréola. Ou seja, e se repararem no ícone anterior, o chofer do bispo não estava com a auréola, porque não pode ser considerado um santo católico, porque não era
Católica, como é evidente, mas aqui o sultão aparece com uma auréola, segundo a visão do artista que pintou o ícone, deste frade franciscano. A ideia é representar que o amor divino, a inspiração do Espírito Santo, que estava sobre os dois quando estavam a dialogar, não discriminou entre um e outro por um ser católico e outro ser muçulmano. E por trás aparecem chamas. As chamas têm um duplo significado. Por um lado, representam as chamas que São Francisco se dispôs a atravessar como prova da sua fé, mas representam também, e aqui aparenta representar mais, o Espírito Santo, portanto, as chamas do Espírito Santo. E, portanto, este ícone também tem um profundo significado e é mais um exemplo raro de um muçulmano representado de forma positiva num ícone cristão. E, por fim, trago-vos este exemplo, que é, como poderão reconhecer, o ícone dos 21 mártires coptas da Líbia, que foram 21 egípcios, aliás 20, já vou explicar melhor, 20 egípcios cristãos que foram raptados na Líbia pelo Estado Islâmico em 2015 e que foram depois executados, foram mortos, foram degolados numa praia na Líbia. Isso foi tudo filmado e depois transmitido nas redes sociais. Eu lembro-me deste episódio, foi uma coisa terrível. Como veem também aqui Jesus está a apontar para as coroas de martírio que os anjos estão a trazer para colocar sobre as suas cabeças. O que é significativo aqui? A figura que está exatamente no meio deste grupo, se repararem, é diferente dos outros. Os outros têm uma pele escura, são egípcios, mas o do meio tem uma pele negra, mais estilo subsaariana. E esse homem que está no meio, durante algum tempo não se sabia bem quem era. Houve especulação de que era um amigo de um dos grupos de coptas que foram presos, e que era muçulmano, mas que quando lhe foi dada a oportunidade de sair com vida por ser muçulmano, que ele terá recusado e terá dito: não, o Deus deles é o meu Deus, e portanto dispôs-se a morrer com eles por amizade. Parece que afinal ele não era muçulmano, pelo menos pensa-se que não. O seu nome era Matthew Ayariga, penso que era do Quénia. Com o nome como Matthew, o mais natural, ou Mateus, o mais natural é que era já cristão, mas a questão aqui é que ele não era copta, portanto os coptas eram vistos como inimigos por serem cristãos de terras muçulmanas. E ele, como não copta, podia com alguma facilidade ter renunciado, ter dito não, que não tinha nada a ver com o assunto, e ter escapado. Mas não, ele disse: não, o Deus deles é o meu Deus, e por amizade, lá está mais uma vez, não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Ele dispôs-se a morrer com os seus irmãos também, como testemunho também da fé deles e dando assim testemunho da sua própria fé. Agora, é certo que ele não era copta e, portanto, o facto de ele ser considerado e representado no meio destes santos coptas pela Igreja Copta é significativo, é um gesto ecuménico por parte da Igreja Copta, um reconhecimento de que este ato de santidade e de heroísmo e de martírio não existe aqui discriminação por não pertencer àquela igreja, mas há mais, porque passado alguns anos, no pontificado do Papa Francisco, a Igreja Católica, que não está em comunhão com a Igreja Copta, reconheceu também a santidade destes homens. Portanto, estes homens entraram para o calendário litúrgico e dos santos católicos, apesar de não serem católicos, serem coptas ortodoxos. E, portanto, aí também um gesto muito concreto de amizade ecuménica entre a Igreja Católica e a Igreja Copta, e um reconhecimento de que, de facto, existem vários graus de ecumenismo, mas existe também o ecumenismo de sangue, que Deus certamente não faz exceção de pessoas quando as pessoas morrem por amor a Cristo, independentemente de serem católicas, ortodoxas, protestantes, têm certamente um lugar especial no céu e um lugar especial no coração de Deus. E, portanto, este é mais um ícone que revela este grau de amizade, este grau de respeito por pessoas de outra tradição. Pronto, são pequenos detalhes explotados por este episódio do Papa na Argélia, do ícone dos mártires da Argélia. Espero que tenham gostado e continuem a acompanhar o meu canal. Podem subscrevê-lo e ir acompanhando também, ou então assinar a minha newsletter no site www.atualidadereligiosa.pt para estarem sempre a par de outros vídeos e outras informações. Muito obrigado e até breve.